Olá, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui no canal. Hoje eu não venho de dica, hoje eu venho de desabafo. Eu vou aproveitar o ensejo, aproveitar o canal, aproveitar que o meu desabafo tem tudo a ver com a criação de galinhas, com a produção de ovos e quem não está acompanhando a nível nacional a polêmica do registro dos ovos. Para você que é pequeno criador, esse vídeo é para você, exatamente para aquele criador pequenininho que produz 2 carteiras de ovo, 3 carteiras de ovo, que consome uma e comercializa 2. É para aquele criador produtor de fundo de quintal. Esse vídeo é específico para você, porque é exatamente com você que eu quero estar nesse bate-papo, nessa troca de opiniões com relação a essa lei. O que está acontecendo? Pensei que era gente lá no meu portão. O que está acontecendo? O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou uma portaria de número 1179. O que diz essa portaria? Nessa portaria foi o que foi aprovado uma lei, na qual essa lei determina que a partir do dia 4 de março desse ano, obrigatoriamente, o pequeno produtor tem sim que identificar o ovo de um por um, porque essa identificação, esse registro do ovo é a nível individual de cada ovo. Nesse registro tem que constar o quê? A data de fabricação, a data de validade e o registro da inspeção federal. São esses 3 requisitos que essa lei impõe para o pequeno criador. Quando eu digo que ela impõe para o pequeno criador, por que eu digo? Porque a grande indústria aviária, ela já segue essa lei. Já existe uma lei desde 1952 que foi aprovada. Lá nessa época de 1952 já foi aprovada uma lei para a grande indústria aviária, que a grande indústria aviária tem sim que padronizar a embalagem do ovo. Nessa padronização tem que ter o selo da Anvisa, tem que ter sim a data de fabricação, a data de validade, o selo, o carimbo da inspeção federal, isso para a grande indústria aviária. E, obviamente, nós não estamos nesse contexto, nós estamos em qual contexto? Do pequeno produtor rural de fundo de quintal. É por isso que eu digo que esse vídeo é para você, porque é com você que eu quero ter esse bate-papo. Só que, de contrapartida, o que aconteceu? O mesmo Ministério da Agricultura e Pecuária fez o quê? Ele fez o quê? Ele revogou essa lei no dia 28 de fevereiro. Revogou provisoriamente. Ou seja, ele neutralizou, ele congelou essa lei. Qual foi a justificativa que o Ministério da Agricultura deu? Que ele fez essa revogação parcial, ou seja, essa revogação cautelar, buscando conversar, buscando analisar a necessidade e a conveniência da inspeção e da implantação dessa tal lei. Ou seja, ele aprovou, ele lançou, o Planalto, a Câmara dos Deputados aprovou e eles mesmos deram uma viravolta na lei por conta da polêmica que se fez a nível de Brasil. E eles mesmos revogaram essa lei. Ela está lá na geladeira. Dizem na imprensa que vão voltar à tona com esse debate em setembro desse ano. E eu queria estar falando com vocês sobre isso, porque o objetivo desse vídeo não é falar especificamente sobre essa lei, sobre o que diz a lei. Eu quero falar com vocês sobre de que forma essa lei vai afetar diretamente a gente que é pequeno criador. Porque essa lei, ela só vai funcionar, ela só vai cobrar do pequeno produtor rural. É uma lei que ela não vai estar voltada para a grande indústria aviária.
Essa lei vai prejudicar a gente que trabalha, que é pequeno produtor rural, que tem uma criação de fundo de quintal. É esse alvo, esse é o público-alvo dessa lei. Exatamente nós, pequenininho, que somos apenas um grão de areia perto da indústria aviária do Brasil. Vocês sabiam que o Brasil é o quinto maior produtor de ovos mundial? Eis a questão, né? Nos grandes países, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, essa lei já é totalmente sancionada e ela está assim, em vigor há muitos e muitos anos. Só que diferente do Brasil, nos outros países de primeiro mundo, os pequenos produtores, eles trabalham em parceria com os governos. Por quê? Porque eles têm subsídios. Eles têm acessibilidade a uma ração mais barata, acessibilidade a estarem comprando produtos para produzir a própria ração de uma forma bem mais barata, coisa que não acontece aqui no Brasil. Então, gente, essa lei ela vai transformar a vida de muita gente. Porque eu, particularmente, eu não me envolvo com política, mas tem hora que existem certas situações que eu queria, sim, ter o poder da caneta na mão por um momento. Eu nem queria tanto isso, eu queria era que eu pudesse expressar o que eu penso diretamente lá em cima no Planalto Central. Porque, gente, essa lei ela vai prejudicar tanto a gente. Vocês já pararam para pensar em quantos e quantos criadores pequenininhos vão desistir de criar? Por conta de que eles vão bater lá direto nessa burocracia. Daí que a gente pequenininho chegue num patamar, num nível de escala, de poder ter condição financeira de comprar uma máquina de carimbo, que hoje custa em média 30 mil reais, a gente tem que percorrer um caminho muito longo. E esse caminho é árduo, porque a gente trabalha em cima de reduzir gastos, a gente trabalha em cima de perspectivas de melhora. Para a gente ter perspectiva de melhora, a gente tem sim que trabalhar com toda despesa no pé da caneta. O governo ele não dá acessibilidade para o pequeno produtor rural. E quando aparece e surge algum projeto onde o pequeno produtor rural possa ser agraciado, vem lá a burocracia e barra tudo. Gente, é tanta burocracia, é tanta papelada, você tem que passar por um processo enorme de tanta burocracia que o pequeno produtor rural ele desiste por falta de informação, por falta de acessibilidade. Então, ou seja, a gente está lá numa redoma, a gente está assim querendo produzir. Eu vejo que essa lei ela vai sim prejudicar só a gente que é pequeno, porque o grande produtor, o grande empresário da indústria aviária, ele não está preocupado com essa lei vai beneficiar ele. Por quê? Porque nós, veja bem, acompanhe meu raciocínio, a gente que é pequeno produtor rural, que produz um ovo caipira para comercializar para parentes, para vizinhos, na feirinha da comunidade, na feirinha do município da gente, nós que somos pequenos produtores, a gente produz qualidade. A gente produz um ovo que vem de uma galinha que é oriunda de uma alimentação qualificada, de uma alimentação que não é industrializada. Então, nós, pequenos produtores, somos sim ameaça para a grande indústria brasileira. Exatamente por conta disso. E eu, sinceramente, acho que essa lei, sendo aprovada, essa lei voltando lá para o Planalto, e ela voltando lá para os deputados, para os senadores aprovarem ela em setembro, eu acho que ela vai sim bater de frente e fechar a porta e destruir sonhos de muito pequeno produtor rural. E eu me incluo nessa lista. Por quê? Porque a gente que é pequenininho, que produz pouco ovo, que produz no fundo do quintal, não vai ter condições de acompanhar a evolução dessa lei. A gente não vai ter condição de acompanhar essa carimbação dos ovos de um por um, porque o que diz essa lei é que esse carimbo, esse registro, vai ser exigido apenas para os ovos que são vendidos sem aquela embalagem. Os ovos que são vendidos só na bandeja avulso. Ou seja, só vai prevalecer para a gente essa lei. E automaticamente, quem é que vai se beneficiar com essa lei?
A grande indústria aviária, porque ela vai ter mais mercado. Porque nós pequenininhos, mas mesmo sendo bem pequenininhos, juntando nós tudo, a gente é ameaça para a indústria grande. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas são muito preocupadas com saúde alimentar. A partir do momento que a pessoa tem a preocupação de saúde alimentar, ela tem um livre hábito de escolha entre comer, se alimentar com ovo caipira, com ovo produzido no fundo do quintal, com ovo com alimentação saudável, com uma alimentação variada, diversificada, ou ela está comendo um ovo industrializado, que já vem lá que o grande produtor, a indústria aviária, ela só está preocupada com o número na produção dela. Ela não está preocupada com a qualidade do ovo que ela bota na mesa do consumidor. Para ela, a pauta principal é o número. O que pesa são números para eles. São CR e cifrão. Isso sim pesa para eles. Então, para eles chegar no maior número de produção, eles vão fazer o quê? Eles vão apelar para a indústria química, que vai induzir as galinhas deles a produzirem mais e mais ovos. Coisa que a gente, pequeno produtor, não faz. A gente trabalha preocupado com a qualidade do ovo que a gente produz, com a qualidade alimentar da nossa galinha. É dessa forma que a gente trabalha. Quando a gente se preocupa em produzir mais ovo, a primeira preocupação que a gente tem é de alimentar nossas galinhas com alimentação saudável, de qualidade, para ela produzir um ovo de qualidade. E com essa lei em vigor, se essa lei for realmente voltada a ser questionada no plenário e ela for aprovada, ela é ameaça para a gente sim. A gente tem sim que se preocupar com esse detalhe. A gente tem sim que se atentar que essa lei ela pode estar barrando, ou essa lei ela vai tirar o homem do campo. Porque o governo está batendo de encontro ao princípio do que o homem do campo precisa. O que é que quem mora no campo quer? Ele quer acessibilidade para trabalhar, ele quer qualidade de vida, ele quer poder produzir o alimento dele, ele quer produzir e quer tirar o sustento dele da terra, do que ele cria e do que ele produz. E a partir do momento que essa lei entrar em vigor, isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque quem vive, quem tem aquela pequena criação de 200, 300, 400 galinhas, que faz aquele apurado do mês todinho, que se vira nos 30 para sobrar o dinheiro do café e do açúcar para pôr na mesa, esse produtor vai fazer o quê? Porque ele tem sim mal condição de manter as galinhas dele. Ele mal tem condição de tirar o mínimo desse lucro para ele manter o básico dele na casa dele. Mas ele não vai ter condição de se igualar e de acompanhar o grande criador, o grande produtor. Porque ele não vai ter condição de acompanhar por conta do maquinário, por conta da democracia, da burocracia. E isso demanda, sabe o que? Insatisfação para o produtor rural. O produtor rural vai sim ficar insatisfeito. O produtor rural vai se conscientizar de que é inviável para ele a produção de ovo. Isso vai desestimular o produtor rural. Então, é sim prejudicial para a gente. Gente, eu estou tão revoltada com isso, vocês não têm ideia. Por quê? O governo está indo totalmente contra o princípio da gente que mora no campo. Porque o que a gente espera do parlamento, do Senado, do Planalto? A gente espera que os representantes da gente vá lá, elabore lei que garanta a qualidade de vida da gente na roça, que a gente possa ter mais facilidade, acessibilidade aos créditos dos bancos, para a gente investir no terreno da gente, para a gente investir na produção da gente. E o que a gente tem? A gente tem lá uma bancada que está se articulando, porque essa lei para os ricos já existe, para a grande indústria aviária já existe, desde 1952 que essa lei já é em vigor. E agora eles querem reformular a lei alegando que a lei está atrasada, alegando que uma das preocupações do Ministério é com a saúde animal, com a saúde da gente, com a qualidade do que a gente está pondo na mesa. Só que eles não entendem que nós pequenininhos é que garantimos a qualidade do alimento que o rico consome.
É a gente que é pequenininha, não é só quem produz o ovo, é quem produz a hortaliça, quem produz o cheiro verde orgânico, quem produz o tomate orgânico, a abóbora orgânica, a cebolinha, a pimentinha de cheiro que tu produz aí no fundo do teu quintal, que tu corre para a feira, que tu vende pro vizinho, que tu vende pro amigo, que tu vai lá para a banquinha do mercado na tua feira, tu vende. Esse produto é que tem que ser valorizado. E indiretamente o governo está fazendo o que ele está, induzindo o produtor a se desestimular de produzir o alimento, de produzir o produto orgânico, de produzir um ovo com qualidade, porque isso é preocupante. Vocês fiquem atentos, porque isso aí é só o início desse iceberg. Eu vou mostrar para vocês. Em setembro eles vão mexer nessa lei novamente, eles vão dar aquela sinuca de bico nessa lei e eles vão sim aprovar essa lei. Porque lei, gente, no Brasil, infelizmente o pequeno não tem poder de decisão. E infelizmente a gente tem que viver sim à mercê do que o Senado, do que os parlamentares, os senadores, os deputados elaboram as leis. Aí vem lá o Senado, o poder, executa, aprova aquela lei, faz com que ela fique entrando em vigor e que isso prejudique a gente que é pequeno. E o pior é que a gente não tem nem poder de decisão. Ninguém nessa conjuntura todinha parou para se questionar, para analisar de que forma isso vai impactar aqui na mesa do produtor pequeno. Isso, gente, é uma questão, assim, é fora da pauta do canal, mas automaticamente também é pauta no canal, porque eu tenho sim inscrito como eu, que tem 100 galinhas, que tem 150 galinhas, que tem 300 galinhas, e que essas galinhas produzem os ovos, e que esses ovos garantem o quê? O lucro desses ovos já serve para o café, para o açúcar e para o leite de um bebê, de uma criança. E a partir do momento que o governo está desestimulando a gente a continuar no campo, e o homem que sai do campo, que vai para a cidade, não tem perspectiva, porque ele não tem doutorado, ele não tem certificado, ele não tem diploma, ele não tem uma formação. E o campo de emprego hoje está muito, muito, muito competitivo. Hoje em dia só está no mercado de trabalho quem tem uma formação, quem tem um diploma. E o governo está fazendo isso com a gente, porque indiretamente é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo com que o homem do campo se desestimule a sair do campo e vá para a cidade. Daqui a pouco vai ter uma lei que vai obrigar o pequeno produtor de hortaliça a ter um selo de qualidade, que até já tem os médios produtores já tem que ter um selo sim, de produtos que são orgânicos. Até isso aí atrapalha o pequeno produtor. Porque, ó, eu tenho um cliente que pega 2 vezes por semana lá em Altos, na cidade. Esse cliente, ele tem 2 mercados. Quando essa lei entrar em vigor, o mercado, ele para acompanhar a evolução do mercado, ele vai pegar de um produtor que esteja acompanhando essa lei, que esteja cumprindo os requisitos que essa lei cobra. Então, significa dizer que ele não vai pegar o meu ovo. Ele vai pegar o ovo de um produtor grande que está lá com carimbo de data de fabricação, com carimbo de data de validade e com o selo da Inspeção Federal. Ele não vai pegar o meu ovo, muito embora o meu ovo a qualidade seja melhor. Mas ele tem que acompanhar o mercado de trabalho. Ele tem que acompanhar o que o mercado cobra. Então, gente, era sobre isso esse vídeo. Esse vídeo era sobre um desabafo que eu queria fazer com vocês. Mas eu aconselho vocês a se atentarem a esse detalhe, a se atualizarem dessas informações. Essa lei, ela foi lá, ela foi jogada lá no Planalto, ela foi aprovada, foi feito o quê? Foi baixada essa portaria, só que essa portaria, depois de baixada, por conta do início da polêmica a nível nacional que se deu, ela foi feita o quê? Ela foi revogada. Só que ela não foi revogada permanentemente. Ela foi revogada parcialmente, ou seja, a qualquer momento o Planalto, o Congresso pode se articular e voltar à tona com esse questionamento. E lá eles entraram num consenso e aprovaram por unanimidade essa lei.
E aí o que a gente vai fazer? A gente, infelizmente, tem que passar por essas coisas. Eu acho que no fundo, quem está lá por trás dessa lei, nos bastidores, tem segundas intenções, porque essa lei aprovada, ela vai automaticamente, consequentemente, ela vai sim beneficiar diretamente a grande indústria. Ela não vai beneficiar o que o Ministério alega, que preza a saúde alimentar, que é a preocupação com a saúde alimentar, porque essa lei lá de 1952 está desatualizada e que de lá para cá já aconteceu de crescer muito os produtores e que os produtores precisam se atualizar com essa lei. Só que de contrapartida o Ministério não está preocupado com o pequeno produtor. O Ministério não está preocupado nem com o consumidor, porque o consumidor final, o que ele quer é qualidade no produto que ele está consumindo. E é o que eu acabei de falar para vocês. A gente produz pequenininho, mas produz e garante qualidade na mesa do consumidor. Quem produz o cheiro verde orgânico, quem produz o ovo igual eu produzo aqui, você produz aí, é o ovo do fundo de quintal, o ovo da caipira legítima, você produz um ovo de qualidade. Mas a partir do momento que o governo exigir que tu tenha que passar por esse processo e tá seguindo o padrão dessa lei, tu vai automaticamente deixar de criar. Tu pode até criar uma galinha para tu comer, mas tu não vai poder vender o ovo dela. E isso, gente, infelizmente é Brasil. Infelizmente, a voz do pequeno produtor não está sendo ouvida, muito pelo contrário, estão tentando calar a voz do pequeno produtor. Porque dessa forma, a partir do momento que é barrado nosso direito de produzir no campo, nossa voz é barrada. Na minha modesta opinião, essa é uma forma do governo estar barrando, colocando pedra no nosso caminho, para a gente não crescer e não evoluir. Eu acho que ao contrário disso, o governo devia estar fazendo, sabe o quê? Os parlamentares, tanto deputado estadual como federal, e os senadores que representam nossos estados, eles deviam estar se articulando para fazer lei que desse subsídio para quem mora no campo permanecer no campo. Isso sim seria dar dignidade para o homem do campo. Porque a partir do momento que o Congresso, que o Parlamento se preocupar em dar dignidade, em dar subsídio, em dar acessibilidade ao crédito rural, para que o homem do campo, pequenininho, produza no campo, ele está assim, incentivado a permanecer no campo e a produzir qualidade para a mesa do consumidor. E isso, infelizmente, não está acontecendo no Brasil. O que eu estou vendo é uma inversão de valores horrível. Eu estou vendo que hoje em dia eles estão só priorizando a grande indústria, que é a que vem, é a real que vai ser beneficiada com essa aprovação dessa lei. Não estou dizendo aqui por unanimidade, por convicção que essa lei vai sim ser aprovada, isso eu não sei. Eu sei que ela vai voltar a ser questionada em setembro, é o que diz, é o que está informando as redes sociais. E vamos esperar até setembro, né? Vamos rezar para que em setembro esses parlamentares se sensibilizem e que lembrem que por trás do pequeno criador existe uma família que depende do sustento, do que produz na roça. Essa é a verdade. Gente, eu quero pedir desculpa aí pelo prolongamento do meu desabafo, mas eu queria muito estar compartilhando isso com vocês. Desculpa, mas é um caso a se pensar. E deixa bem aqui no comentário se você tem outra opinião ou se você concorda comigo com relação ao que está determinado nessa lei. Deixa aqui nos comentários o que você achou da pauta desse vídeo hoje. Tchau e cheiro e até o próximo vídeo.